Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma pessoa, sobre um vencedor. E é uma pessoa na Bíblia, né? Vou falar no Velho Testamento, certo? Só vou ficar no Velho Testamento hoje, entre Deuteronômio e Josué. E esse, já até falei o nome dele, porque o livro já é o nome dele, certo? Então nós vamos, vocês me acompanham aí, nós vamos estudar, né? Vamos acompanhar aqui os textos que eu fui separando de trás para frente, né? Porque começa lá no início, né? Êxodo e tal. Mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa palavra que me veio à mente, que eu fiquei assim pensando, Senhor, de quem eu vou falar? O que eu vou falar? Aí veio aquilo na minha mente assim, de vencedor. Fala sobre vencedor. Eu disse, qual a pessoa na Bíblia que eu vou falar sobre vencedor? A gente fala muitos, né? A gente fala muito sobre José, Daniel, né? Abraão, Davi, mas eu queria falar de alguém. De quem, Senhor? De quem eu. Se é eles mesmos, se é entre eles. Aí aquilo ficou na minha mente. Josué. Vencedor. Josué. Vencedor. Eu já deixei marcadinho aqui os textos, certo? E tá muito quente. Eu botei um ventinho aqui pertinho de mim, por isso que tá aqui caindo aqui a página. A plaquinha. Mas aí, vamos lá. Vamos sequenciar comigo aí os versículos. Vamos ver em Deuteronômio, né? Capítulo 34, versículo 9, está até marcadinho, que esse capítulo fala sobre a morte de Moisés, mas vamos entender por que Josué foi uma pessoa vencedora. Vamos lá. E aqui, ele também, lógico, né, Josué recebeu uma missão, mas por que será que Josué recebeu essa missão? Por quê? Vamos ver, vamos entender, vamos descobrir comigo? Quem não sabe, eu já sei. Quem não sabe vai descobrir mais uma vez comigo aqui. Vamos lá. Josué capítulo 34, no Velho Testamento, versículo 9 diz: Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, assim, já aqui nós já descobrimos até a resposta, né? Para que o povo obedecessem, né? O povo de Israel obedecessem, né? A Josué. Josué também foi uma pessoa obediente. Aquele que serviu e seguiu a Moisés, né? Serviu. E também o espírito de sabedoria foi imposto sobre a vida de Josué, né? O qual nós devemos sempre pedir a Deus. Foi orado com posição de mãos, né? Você já ouviu falar que quando os pastores missionários, as pessoas ungidas, têm posição de mãos para orar, consagrar, abençoar e ali receber a bênção dada pelo Espírito Santo de Deus, determinado por Deus. Então, assim, essa bênção também caiu sobre a vida de Josué, né? A sabedoria. Mas não foi à toa. Deus achou graça aos olhos de Josué porque ele também foi uma pessoa obediente, ele foi uma pessoa determinada, ele foi uma pessoa que quis aprender, recebia repreensão e era disciplinado, certo? Ele fazia as coisas sempre em busca, primeiro, diante de Deus, procurando saber, mesmo com Moisés liderando ele. Então, esse foi o primeiro versículo que nós vimos sobre Josué, já dando a resposta aí do vídeo, né? E vamos para mais um pouquinho aqui atrás, o 31, certo? Tá marcadinho. O 31, para vocês entenderem melhor, vamos ler do 6 ao 8 e o 14, capítulo 31, do 6 ao 8, te diz assim, que também é quando Moisés nomeia Josué sendo seu sucessor, né? Josué ali já acompanhava, né, em tudo, quando subiu no monte, Moisés, quando ele disse, fica aí embaixo me aguardando, ele ficou lá no arredor pé, entendeu? E o povo fez aquela coisa lá embaixo, aquela confusão lá que Moisés depois desceu, viu o bezerro de ouro e tal, idolatria. E José ficou ali com ele, onde ele ia, pedia para esperar, Josué esperava. Tudo que Moisés pedia, Josué fazia. Se você ler a história certinha, durante todos os livros da Bíblia, você vai ver onde relata sobre Josué e Moisés, certo? E diz assim, o versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômio ainda. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará.
Ele está falando isso aqui porque ele nomeia, né? Mas Moisés não nomeou à toa, não. Moisés fazia tudo também que Deus ordenava ele, e você vai ver que foi. Mas aqui, ele já era mais do que uns 120 anos, já estava cansado, que não ia mais entrar no passar do Jordão, porque Deus já tinha falado, né, desde a época que Moisés lá bateu lá na rocha, inquieto, por causa do povo querendo água. Então, assim, não vou dizer que foi o castigo, mas foi uma limitação que Deus deu para ele de não ir na terra, porque Moisés ali falhou na obediência com Deus, né? Lembra dessa história que eu já contei? E Josué não. Josué era jovem ainda, né? Mas foi seguindo. Vamos continuar lendo. Então, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel, sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais, lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E para vocês, eu não ia ler não, mas eu vou ler só um pouquinho, para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Assim, ó, o primeiro, do 31, diz assim, prosseguindo Moisés, falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo, 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás este Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse, e o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-lhes entregar, fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Aí foi quando ele disse de forças corajosos, tal, para Josué e para o povo também, né, depois continuar firme. Mas o 14 diz assim, que quando Deus dá a Josué o encargo do povo, e o 14 fala para confirmar, né, o que eu disse para vocês. Também disse o Senhor a Moisés, eis que vem chegando o dia em que hás de morrer. Chama Josué e apresentava-os na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da revelação, que a tenda da revelação é aquele tabernáculo que eles montaram, tudinho e tal, né? Com as tendas, que era antigamente tenda, que só foi feito o templo mesmo físico na época de Salomão, filho de Davi. Então, entendeu aqui que é que Deus ordenou a Moisés a chamar Josué. Então, Moisés obedientemente chamou Josué, que já lhe servia, lhe seguia, já era um aprendiz, digamos assim, né? Já era um seminarista, digamos, no tempo de hoje a gente diria isso, né? Já era um aprendiz, já fazia as coisas, né, com toda a dedicação, e Deus achou graças em Josué. Por quê? Porque ele era uma pessoa obediente, ele procurava, mesmo não tendo ainda o espírito de sabedoria dado por Deus, ele procurava ser uma pessoa inteligente, né, usar sabiamente conforme as palavras de Moisés, que Moisés recebia essa sabedoria de Deus, e ele já usufruía, né, um pouquinho, já ia recebendo, transbordando, né, do que Moisés tinha. E que prazer, né, ele teve de seguir Moisés, em servir e ser seu sucessor, gente. Sucessor para continuar sendo, de guiar o povo, de libertar o povo dos pecados, assim, de não estar praticando os erros. Foi criado leis, Deus mandou criar lei, Deus mandou Moisés escrever as leis, mandou fazer tudo. Gente, é como eu disse, a Bíblia tem tudo, Deus ensina tudo, não tem pra onde não. Não adianta você dizer não. A Bíblia tem muitos filósofos hoje dizendo a Bíblia só querem fazer, os cristãos de hoje que seguem aquilo, só querem botar a Bíblia como centro, Deus egocentro, centro, não sei o que. Podem falar, não adianta não, tá? Pode falar o que quiser. Vocês podem falar o que quiser. Vocês podem pensar o que quiser. Só não é lícito certas coisas. Mas se vocês estão falando, vocês estão pensando, fazer o quê, né? Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Eu só peço a Deus para que Deus abra a mente desses filósofos, dessas pessoas, e creiam realmente na Bíblia, certo? Que a Bíblia, por mais que você diga que ela não é atualizada, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. E ela não é questão de ser atualizada ou não. Ela é a palavra, ela é a história, ela é a vida. Ela diz do passado, do presente e do futuro. Não tem pra onde não. Ela é. Sabe por que ela é? Porque ela é a palavra do eu sou, do grande, do todo-poderoso mesmo, do glorioso Deus, a quem nós servimos, a quem Moisés serviu, a quem Josué serviu. Por isso que Moisés foi um vencedor e também Josué foi um vencedor
Porque ele chegou lá na terra prometida, ele entrou. Deus já foi dizendo para Moisés assim, é ele que vai entrar, né, tu não. Entendeu? Então, assim, é uma maravilha poder, né, se espelhar também na vida de Josué, o qual foi obediente, viu, cristãos também, não cristãos, obediência. Obediência leva a prosperidade. Para quem gosta só de falar de prosperidade, eu estou falando de prosperidade espiritual, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas não estou mandando cruzar os braços, não. Vai trabalhar também, que não pode só ganhar do nada, não, né? Feito o povo queria lá no deserto, que ali foi uma história, não tinha ainda como fazer as coisas para trabalhar e ganhar, mas mesmo assim pediam a Deus e Deus deu de graça o maná caindo do céu, o povo ainda reclamava. Então vai trabalhar, povo, entendeu? É isso aí. Vamos embora. E não vem com aquela história de dizer assim, não, Dígia é sincera, eu não gosto dessas coisas não, porque a gente não tem que ter um ícone, um trechinho de Dígia é sincera, fulano sincero, não. A gente tem que ser sincero diante de Deus com as pessoas. Entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. 14, já lemos que foi determinado por Deus, não foi à toa, certo? E vamos para o próximo que vamos aqui na frente, falando sobre o livro que eu falei, ó, o livro de Josué. O livro de Josué é o nome dele mesmo, né? E diz o primeiro, eu não ia ler todos não, mas eu vou ler, porque é tão interessante a história de Josué, que diz assim, Deus fala, Josué anima. Eu gosto de ler os versículos, eu ia ler o 7 e o 9, o primeiro, mas eu gosto de ler todo, eu vou ler todo só esse, mais ou menos até o 9, né, como eu ia lendo. Mas vou ler do primeiro, para vocês verem a confirmação da palavra, né. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, olha aí, gente, que benção. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio Eufrates, até toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não foi alguns não, tá? Que Deus falou. Foi todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se tu não queres que Deus te deixe, ó, serve ao Senhor, seja obediente e crê nele. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te os versículos, vão entrar nos versículos 7, 8, 9, é o que eu queria, o primeiro e esses três, né? Deixar bem frisado para vocês. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Moisés criou lei também. Deus deu leis a Moisés, deu sabedoria para Moisés criar, né? Por isso que lá na frente também Jesus, quando fazia, eu não vi retirar as leis de Moisés, modificar as leis de Moisés. Lembra? Tem um trecho do Senhor Jesus que fala lá na frente, e no Novo Testamento. Então, assim, vamos lá, vamos seguir no 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. E hoje a nossa lei é a Bíblia. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Oh, glória, é o que eu falei. E serás bem-sucedido. Então não deixa de lado o que te pertence, que é servir ao Senhor, que é a sabedoria divina e a obediência. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor, desculpa, teu Deus está contigo por onde quer que andares. Gente, eu falo tão ligeiro que às vezes eu esqueço de respirar e eu dou uma tossidinha para o coração continuar firme, né, batendo. Então, assim, aqui foi a palavra, né, final, nesses versículos, né, porque Deus continua falando com ele. Esforçar e ter bom ânimo, não se atemorizar, porque muitas coisas iam acontecer, né, muitos desânimos, muita coisa, o próprio povo de Israel ia falar, né, contra ele. E nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nesse termo aqui, o Moisés já tinha líderes, né, já tinha líderes e líderes de tribos, porque quando ele estava cansado, ele pediu ao Senhor, o Senhor determinou, junta 100 para tantos e tantos e tantos, não lembro muito o número, mas foi de tantos e tantos criar líderes, pessoas que julgassem juntamente com eles, né, que o povo foi crescendo e ia ser como as estrelas e o mar, porque o povo veio de Abraão. Então,
E Moisés teve essa ajuda. Só que para ocupar o lugar de um Moisés, sucessor, né, bendito, quem seria? Qual a pessoa? Eu acredito que Moisés já tinha uma visão de ensinar alguém para deixar em seu lugar, e ele teve a visão de Josué ali, um jovem, né? Não sei, meio que parentesco teu, um jovem ali sempre do seu lado, praticando, né? Com obediência, tudo que lhe era ordenado. E assim, Josué foi vencedor, sim, porque além da sua obediência, que agradou ao Senhor, o Senhor disse a Moisés, né? Josué, confirmou, né? E eu creio que ele já estava em seu coração também, plantando seu coração de Moisés, e Deus já estava, né, também avaliando ali, preparando Josué, né? Então Josué foi um vencedor, porque Josué entrou na terra no lugar de Moisés, mas entrou. Não quer dizer que Moisés não foi um vencedor. Moisés foi um vencedor e foi muito mais, né? Como Moisés, o homem mais paciente da terra, como o próprio Senhor diz, não haverá mais ninguém assim tão tranquilo, e ele foi, né? E nós, para terminarmos já vamos voltar aqui um pouquinho, né, sobre essa palavra de vencedor. Então, para nós sermos vencedores, nós temos que ser obedientes, temos que buscar sabedoria no Senhor e temos que continuar firmes, né, para nós sermos prósperos. Então, assim, o capítulo 24, versículo 12 e 13 apenas fala, né, quando Deus manda Moisés e os anciãos subirem ao monte. E o 12 fala assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhes ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Então, só para você ver o trechinho onde Josué entra aqui, né, com Moisés, que nesse momento tão especial que Deus disse: sobe. E pediu também para os anciãos subir ao monte, né? Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte e ficar aguardando, porque a partir dali Deus ia ordenar tabernáculo, ensinar um monte de coisa, né, a Moisés. E aí Josué já ia junto com Josué, seu servidor. Quer dizer, Deus já tinha determinado também Josué para ser servidor de Moisés e depois sucessor, porque ele já servia a Moisés, né? Então, assim, vencedor, Josué foi vencedor, foi um jovem, foi um adulto, creio que chegou ao ser ancião, ficou liderando aí o povo, amando de Deus, né? Já no aprendizado com Moisés, né? Também permitido por Deus. E vencedor, porque a vida dele não foi fácil, porque liderar um povo não é fácil. Mas com certeza Josué é um homem forte, valoroso e, poxa, o melhor de tudo, Deus à frente, todos os dias com ele. Não foi só alguns dias, não. Ó, José, tu fica só alguns anos aí, 30, 40, depois botou. Não, Senhor, foi até o final da vida mesmo dele. Então, José é a nossa pessoa que falamos hoje, né? Nosso irmão, nosso exemplo aí de vida do Velho Testamento também, que liderou o povo e que fez também lá, Deus usou para abrir o mar, o Rio Jordão, como abriu o mar, fez também com a mesma coisa porque o pessoal não fala muito, só fala do mar, né, que Deus usou a Moisés para abrir, mas Josué também foi usado por Deus para abrir o rio, o povo passar em chão como se fosse duro, né, terra, sem molhar uma gota. Então é maravilhoso, né, essa história de Josué, e espero que você seja um Josué da vida também, e as mulheradas também sigam o exemplo de Josué, né, da força e determinação, de obediência, de buscar sabedoria, né, de estar firme no Senhor, tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto anciões, jovens e adultos. Então, eu espero que você tenha gostado da palavra hoje. Eu tomo para mim, tomo para você, tomo para você também, né, para sua família, que Deus possa abençoar e que a gente possa ficar aos pés do Senhor para que o Senhor seja conosco, como foi com Josué, todos os dias na nossa vida, certo? Então, Deus vos abençoe, até o próximo vídeo. Beijinho.